Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião ordinária deliberativa da SEDEX. Indago aos presentes sobre a necessidade de leitura da ata da 8ª reunião. Não há necessidade, presidente. Dispensa a leitura da ata, a pedido do deputado Jorge Corte Real. Em discussão a ata. Não havendo quem queira discutir, coloque em votação. Aqueles que aprovam a ata permaneçam como se encontram. Aprovada a ata. Item 1, requerimento do deputado Júlio Lopes, que requer nos termos regimentais a realização de audiência pública para debater o projeto de decreto legislativo número 860 de 2017. Com a palavra, deputado Júlio Lopes não se encontra. Alguém subscreve? Retirado de ofício o requerimento do deputado Júlio Lopes. Item 2, projeto de lei complementar número 500/2018 do deputado Jorginho Melo, que altera a lei complementar número 162 de 6 de abril de 2018, que institui o Programa Especial de Regularização Tributária das microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo Simples Nacional, a fim de permitir a entrada novamente dos optantes do Simples Nacional, excluídos em janeiro de 2018. Deputado Covatti Filho, relator, pela aprovação do projeto. Por terem sido disponibilizadas cópias digitais do parecer do relator, dispenso sua leitura. Com a palavra, o relator para proferir seu voto. Obrigado, presidente. Cabe à Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços proferir parecer pelo mérito econômico da matéria em tela. No ponto de vista econômico, os segmentos das micro e pequenas empresas de pequeno porte, que representam a grande parte dos empregos da economia, contribui para uma melhor distribuição de renda e oferece importantes alternativas de geração de renda nas economias modernas. Envolve setores da maior inovação na área de serviços e constitui grande alternativa para a consecução da sociedade mais justa, dinâmica, calcada no desenvolvimento sustentável. Por essas razões, a Constituição Federal consagra como princípio fundamental da ordem econômica o tratamento diferenciado e favorecido ao pequeno negócio. A Lei Complementar 123 de 14 de 2006 e suas muitas modificações posteriores estabeleceu o regime tributário diferenciado para o segmento, que vem sendo constantemente aperfeiçoado para integrar de maneira mais efetiva as micro e pequenas empresas a uma realidade mais favorável para o seu desenvolvimento. Não obstante, diante das dificuldades crescentes de competição com empresas de maior porte e a face da grave crise que assolou a economia brasileira nos últimos anos, muitas empresas se viram em dificuldades financeiras para cumprir suas obrigações tributárias. Diferentemente do que ocorre periodicamente com as grandes empresas devedoras do fisco, nenhum refis voltado para as empresas optantes pelo Simples Nacional foi criado em termos similares ao da última versão para as grandes empresas, da medida provisória 783 de 2017. Ao contrário do texto aprovado pela Câmara e pelo Senado, que finalmente criaria um refinanciamento específico para o segmento, o benefício de até 600 mil empresas foi vetado pela Presidência da República. Mesmo com o veto sendo derrubado em abril deste ano, muitas empresas foram excluídas do Simples Nacional e não podem se beneficiar do refinanciamento das dívidas nos modos definidos no projeto. Nesse sentido, consideramos de fundamental importância o objetivo no projeto em tela, que é reintegrar as empresas excluídas do Simples Nacional e que não podem refinanciar seus débitos. A medida é meritória no ponto de vista econômico, uma vez que permitirá fôlego financeiro a um grande número de empresas geradoras de emprego, preservando a sua capacidade produtiva a bem de toda a economia brasileira. Diante do exposto, votamos pela aprovação do projeto de...
Projeto de Lei Complementar 500 de 2018. Em discussão. Deputado Jorge Corte Real para discutir. Presidente, eu gostaria de parabenizar tanto ao deputado Jorginho Melo como ao Kovács Filho pelo relatório. Eu acho que isso é importantíssimo, vai se recuperar de novo uma grande quantidade de micro e pequenas empresas que ainda, apesar da concessão do parcelamento de empresas desse pequeno porte, mas ficaram fora. E agora tem essa segunda oportunidade que vai, com certeza, possibilitar a formalização de um grande número delas. E isso vai gerar um aumento na concessão de emprego, um aumento na renda. Essas empresas vão, com certeza, prestar ou se habilitarem a prestar serviço ao próprio Estado. E aí é onde, na realidade, se gera a mão de obra em número grande para o nosso país e também, como eu já disse no início, é onde abriga um grande número de empresas. Então, eu, de antemão, também já me posiciono de modo afirmativo, positivo, a favor desse processo. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Aqueles que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Obrigado, presidente. Posso... não, eu estou saindo porque eu vou relatar um projeto ali na CFT. Eu só queria fazer um pedido oralmente que eu pedi para a assessoria da mesa, que tem o requerimento número 154 de 2018, que é de uma audiência pública, só para incluir um representante da Confederação Nacional da Agricultura, que é de suma importância, é a Lígia Dutra. Pode ser? Só para... Pois não, o deputado Antônio Bauman. Eu queria, uma discussão de um tema que a CNA tem tanta interface, considerando que grande parte das exportações brasileiras e dos setores beneficiados com esses acordos comerciais e com a possível abertura comercial do Brasil, é exatamente o setor primário brasileiro. E a outra, sinto falta aqui da CAIM, que é o órgão do Ministério do Planejamento, que é responsável pela administração, articulação internacional e representa o governo brasileiro nos grandes acordos internacionais que o Brasil promove. Desculpa atrapalhar, mas eu agradeço a paciência, presidente. Em votação, então, a solicitação dos deputados Kovács Filho e deputado Antônio Bauman para a inclusão no requerimento 154 da CNA e da CAI. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos para o próximo item. Item 3, projeto de lei 8609, o deputado Vinícius Carvalho informa que está a caminho para relatar. Eu vou pedir a colaboração dos pares para passar para o próximo item, enquanto o relator chega ao plenário. Item 4, projeto de lei 9773, do deputado Augusto Pinato, que aumenta a pena do crime de cartel praticado por empresas, além de determinar a revogação da licença ou do alvará de funcionamento do estabelecimento em caso de reincidência. O deputado Joaquim Passarinho, relator, pela aprovação. Por terem sido disponibilizadas as cópias digitais do parecer do relator, dispensa a sua leitura. Com a palavra, o relator para proferir seu voto. Senhor presidente, é bem breve. O deputado Pinato pede um endurecimento da pena para a formação de cartel. Aí, o nosso voto. Inicialmente, não há de se definir o que é cartel. Trata-se de associação entre empresas no mesmo ramo de produção com o objetivo de dominar o mercado e disciplinar a concorrência. As partes entram em acordo sobre o preço, o que é uniformizado geralmente em níveis altos, e cotas de produção são fixadas para empresas membros. Entende-se que, por meio de estudos realizados em diversos países, que a economia de mercado atrelada ao livre concorrência traduz-se na melhor forma de minimizar a eficiência econômica, isto é, o bem-estar social de um país. A concorrência amplificada
amplifica a eficiência produtiva e capacidade de inovação dos produtos. A competição entre os agentes econômicos incentiva o mercado a reduzir custos, com a consequência a oferta de preços mais baixos, sob pena de perderem clientes para outros negócios mais eficientes. A Constituição brasileira condicionou a livre iniciativa à observância da liberdade concorrencial, com vistas a salvaguardar a competição entre os agentes econômicos. Ao Estado cabe a ampla fiscalização, tendo por objetivo a manutenção da defesa do ambiente competitivo saudável, sem a prática de acordos de preço de produção. O uso do cartel é a mais grave lesão à liberdade de atuação no mercado, danificando a longo prazo a economia do país, uma vez que tal hábito prejudica muito a inovação. Some-se a isto os acordos para a formalização de preços e participação no mercado, impede o acesso de novos concorrentes do setor, pois muitas vezes o preço combinado não é compatível de ser oferecido por empresas que não participem do conluio. É importante destacar que não há cálculo exato acerca da perda ocasionada na prática de cartel, em razão da sua complexidade. Entretanto, a Comissão de Competição da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico efetuou pesquisa acerca dos cartéis produzidos e seus membros entre 96 e 2000, com vista a evidenciar os danos causados pelos cartéis. Os 16 maiores casos avaliados pela pesquisa excedeu a quantia de 55 bilhões de dólares de prejuízo. Ademais, o PL tenciona agravar as penalidades para empresas que elegem tal prática de mercado em função das consequências desastrosas para a economia. A principal razão do recrudescimento das sanções nesse caso é a dissuasão do cartel. Desta forma, se alguma empresa tenciona liderar tal prática, levará em consideração não apenas o ganho esperado, mas também a possibilidade de descoberta do cartel acompanhada das punições. Considerando os argumentos apresentados em razão do relevante iniciativa do deputado Fausto Pinato, voto pela aprovação do projeto de lei 7.773. Nosso voto. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Os deputados que concordam com o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 5, projeto de lei 9283, do senador Ricardo Ferraço, que dispõe sobre as relações financeiras entre a União e o Banco Central do Brasil e sobre a carteira de títulos mantida pelo Banco Central do Brasil para fins de condução da política monetária. Deputado Sérgio Vidigal. Senhor presidente. Pela aprovação com emenda, por terem sido disponibilizadas cópias digitais do parecer do relator, dispensa sua leitura. Com a palavra o relator para proferir seu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Então, eu vou direto ao voto. Correto? Cabe a esta comissão apreciar proposições que tratem de assuntos relativos à ordem econômica nacional, sistema monetário, moeda, câmbio e reservas cambiais, nos termos do regimento interno da Câmara dos Deputados, artigo 32, inciso 6, B e D, como é o caso do presente projeto de lei. Desde a edição da Lei 11.803, de 5 de novembro de 2008, o resultado do Banco Central do Brasil encontra-se dividido em duas partes. Dentre elas, o resultado das operações com reservas cambiais e com derivativos cambiais do mercado interno apresenta volatilidade maior, enquanto que os demais resultados do Banco Central são mais estáveis. A referida lei teve como um dos seus objetivos o aumento da transparência dos resultados do Banco Central e a adequação dos seus resultados aos padrões internacionais de demonstrações contábeis. Atualmente, as duas partes que formam esse resultado possuem o mesmo tratamento legal. Caso o resultado semestral seja positivo, surge uma obrigação do Banco Central para com a União. Essa obrigação é cumprida pela transferência de recursos financeiros do Banco Central pela União. Se o resultado é negativo, é a União quem fica obrigada em relação ao Banco Central. Em virtude disso, a União emite títulos públicos e os transfere ao Banco Central. É importante destacar que, quando os ativos do Banco Central se valorizam ou desvalorizam, gerando resultados positivos e negativos,
pode haver ou não a realização financeira desses ativos. A realização somente ocorre quando o ativo valorizado ou desvalorizado é vendido, momento em que se apurará a efetiva diferença financeira entre o valor de aquisição e o de venda. Assim, deve-se ressaltar que os resultados cambiais são somente contábeis, decorrentes do registro da receita e da despesa pelo regime de competência, registro dos fatos contábeis no momento em que ocorrem e não no momento em que há a realização financeira, como acontece no regime de caixa. Considerando que esses lucros ou prejuízos somente serão realizados no momento da venda das reservas cambiais, os recursos financeiros disponíveis em poder do Banco Central não se modificam no momento do reconhecimento contábil. A transferência dos recursos financeiros do Banco Central para o Tesouro Nacional resultou na amortização de parte da dívida mobiliária da União, mesmo em situação de déficit nominal. O aumento da liquidez na economia, decorrente da amortização da dívida, fez com que o Banco Central, de modo a controlar a inflação, realizasse operações compromissadas de curto prazo. Nessas operações, o Banco Central pode entregar, por exemplo, um título do Tesouro Nacional com prazo de vencimento de 3 anos como garantia de um empréstimo com prazo de 3 dias. Assim, durante os 3 dias, o Banco Central diminui a quantidade de dinheiro disponível no mercado, podendo realizar nova operação compromissada no final desse prazo. Dessa forma, o Banco Central se financia com a correção pela taxa Selic, oferecendo como garantia títulos públicos existentes na sua carteira, fazendo com que o perfil da dívida pública piore. A proposta apresentada pelo senador Ricardo Ferraz tem como principal objetivo a diminuição das transferências de recursos financeiros entre o Banco Central e o Tesouro Nacional, as quais alcançaram, no período de 2008 a 2016, o total de 1,14 trilhão, dos quais 548 bilhões foram repassados à União pelo Banco Central, enquanto que 589 bilhões seguiram o caminho inverso. Ou seja, neste período, o Tesouro Nacional emitiu 589 bilhões em título, havendo recebido do Banco Central 548 bilhões em dinheiro, fazendo com que, na prática, o Tesouro Nacional tenha indiretamente se financiado junto ao Banco Central. Esse fim será atingido por meio da constituição de uma reserva a partir da parcela do resultado positivo que seja decorrente das operações cambiais e das operações com derivativos cambiais realizadas no mercado interno. Essa transferência observará como limite o resultado total positivo do Banco Central naquele semestre, sendo relevante nos casos em que as demais operações do Banco Central sejam deficitárias. Esse modelo já é adotado atualmente por bancos centrais de outros países. Eu gostaria de citar Alemanha, França e África do Sul, conforme dados da KPMG de 2012. Além disso, as diretrizes contábeis do Banco Central Europeu recomendam que os ganhos com flutuação de cotação de moeda estrangeira não sejam reconhecidos no resultado positivo da entidade. A reserva constituída será posteriormente utilizada para a cobertura de resultados negativos futuros ou mediante autorização do Conselho Monetário Nacional e desde que justificado por severas restrições nas condições de liquidez para o pagamento da dívida pública mobiliária federal interna. Essa segunda possibilidade de utilização da reserva de resultados permitirá que, em situações de extrema crise, a rolagem da dívida pública não seja colocada em risco. Caso a reserva não seja suficiente para a compensação dos resultados negativos, o Banco Central poderá utilizar o seu patrimônio líquido até o limite de 1,5% do ativo total da instituição. O Tesouro Nacional deverá realizar aportes ao Banco Central somente nos casos em que as 2 primeiras fontes de compensação do resultado negativo não sejam suficientes. A Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 34, vedou, a partir de 2003, a emissão de títulos da dívida pública pelo Banco Central do Brasil. Dessa forma, a execução da política monetária é realizada utilizando títulos públicos emitidos pela União,
para este fim a Lei 11.803, de 5 de novembro de 2008, modificando a Lei 10.179, de 6 de fevereiro de 2001. Autorizou o Poder Executivo a emitir títulos da dívida pública de responsabilidade do Tesouro Nacional, diretamente em favor do Banco Central, sem contrapartida financeira, com a finalidade de assegurar ao Banco Central do Brasil a manutenção da carteira de títulos da dívida pública em dimensões adequadas à execução da política monetária. Atualmente, sempre que a carteira de títulos da dívida pública mobiliária federal interna em poder do Banco Central do Brasil atingir o valor inferior a 20 bilhões, o Tesouro Nacional deverá emitir títulos no valor no mínimo de 10 bilhões ou mais, caso a carteira de títulos do Banco Central tenha alcançado valor inferior a 10 bilhões. O presente projeto de lei deixa de submeter essa operação à autorização do secretário do Tesouro Nacional, definindo limites para que a emissão de títulos ocorra. Dessa forma, se o valor da carteira de títulos livres para negociação, definidos como aqueles que não sejam objeto de obrigação de recompra decorrente de operações compromissadas, nem que estejam vinculados à margem de garantia em operação com derivativos ou a operação de empréstimos de títulos, reduzir-se a proporção inferior a 4% da carteira total de títulos. Deverá ocorrer a emissão de título em favor do Banco Central em valor que permita que a proporção alcance no mínimo 5% da carteira total. De acordo com o projeto de lei em análise, quando o patrimônio líquido do Banco Central alcançar o valor inferior a 0,25% do seu ativo total, a União deverá realizar um aporte que permita recompor o patrimônio líquido até que este atinja pelo menos 0,5% do ativo total do Banco Central, impedindo que o passivo do Banco Central possa exceder o seu ativo total, o que pode pôr em risco o exercício de suas funções institucionais. Por fim, outra inovação legislativa do presente projeto é a possibilidade de que, desde que previamente autorizado pelo Conselho Monetário Nacional, a União resgate e cancele títulos sem desembolso financeiro, permitindo a redução do estoque da dívida pública desnecessariamente mantida pelo Banco Central. Apesar da alta qualidade do projeto apresentado, verifica-se que é necessária uma emenda de redação nos artigos 2º, 3º e 4º do projeto de lei, para que esteja claro que o balanço a que se refere o dispositivo é aquele elaborado semestralmente. Isso é necessário porque atualmente é exigido pelo artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal que essas obrigações sejam constituídas de acordo com os valores apurados no balanço semestral e não com base naqueles elaborados com outras periodicidades. Assim, acrescentar-se-á a periodicidade nesses dispositivos para que não pairem dúvidas sobre o tema. Assim, nos termos do parágrafo 8º do artigo 118 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, apresenta-se a emenda de redação número 1. Em face do exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 9.283 de 2017, com a seguinte emenda de redação, senhor presidente. Artigo 1º. Desse ao caput do artigo 2º do projeto de lei número 9.283 de 2017, a seguinte redação. Artigo 2º. O resultado positivo apurado no balanço semestral do Banco Central do Brasil após a constituição de reservas será considerado obrigação da referida entidade com a União, devendo ser objeto de pagamento até o 10º dia útil subsequente ao da aprovação do balanço semestral. Artigo 2º. Desse ao caput do artigo 3º do projeto de lei número 9.283 de 2017, a seguinte redação. Artigo 3º. A parcela do resultado positivo apurado do balanço semestral do Banco Central do Brasil, que correspondeu ao resultado financeiro positivo das suas operações com reservas cambiais e das operações com derivativos cambiais por ele realizado no mercado interno, observando o limite do valor integral do resultado positivo, será destinada à constituição de reserva de resultado. O artigo 3º, desse ao caput do artigo 4º do projeto de lei número 9.283 de 2017, seguinte redação. Artigo 4º. O resultado negativo apurado no balanço semestral do Banco Central do Brasil será coberto sucessivamente.
Senhor presidente, essa é a nossa relatoria, o nosso voto. Quero parabenizar o senador Ricardo Ferraz pela importante iniciativa e faço apelo aqui aos demais pares pela aprovação do projeto de lei. Muito obrigado. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Senhores deputados que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 6, projeto de lei 6567, do deputado Alberto Fraga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de restaurantes ou estabelecimentos similares que forneçam serviço na forma de cobrança de preço fixo por pessoa para consumo livre, de oferecimento de desconto para pessoas submetidas à cirurgia gástrica com redução permanente do volume estomacal. Deputado Luiz Carlos Ramos, relator, pela rejeição do projeto. O relator não se encontra presente. Eu vou designar o deputado Antônio Bauman para proferir o voto, para fazer a leitura do voto do relator. Presidente, companheiros, eu fico assim muito preocupado com esse tipo de proposta de projeto de lei, por conta de que, além de ser difícil o restaurante, o estabelecimento, aferir, né, com o laudo, já vem com o laudo médico, né, para saber se... E tem vários tipos de cirurgia nessa área, né? Então, é um atestado de que o cidadão que chegou no restaurante come pouco, né, na verdade. Bom, mas o voto do relator. No Brasil, em 2016, mais de 100 mil pessoas foram submetidas a cirurgias bariátricas, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. A indicação para a realização dessa cirurgia acontece em estágios de obesidade que comprometem a saúde da pessoa, podendo até mesmo pôr em risco a própria vida. Trata-se, portanto, de um grave problema de saúde pública que pode ser minorado por meio do atendimento a esses pacientes. Do ponto de vista nutricional, os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica deverão ser acompanhados para a elaboração de uma dieta qualitativa adequada. A quantidade de alimentos consumida é muito restrita, dada a redução do volume estomacal, o que torna necessária uma mudança substantiva dos hábitos alimentares dos indivíduos. Por esse motivo, do ponto de vista financeiro, provavelmente não é conveniente para essas pessoas frequentarem estabelecimentos de alimentação que permitam que o cliente consuma a um preço fixo uma quantidade limitada de alimentos. Esse cliente provavelmente pagará um valor superior ao preço do que foi efetivamente consumido. Nesse sentido, entendemos que o consumidor deva se valer de alternativas, de forma que possa tomar uma decisão de consumo que melhor se adeque às suas necessidades. Mesmo em restaurantes que adotem a prática de preço fixo, como em rodízios ou buffets livres, muitas vezes também é possível fazer escolhas à la carte. Sendo assim, não apenas pessoas que passarem por cirurgia gástrica para redução de estômago, como também aquelas que por hábito comem pouco, pode decidir não frequentar restaurantes por considerarem que esse estabelecimento não apresenta uma boa relação custo-benefício, levando em conta as suas necessidades alimentares. A nosso ver, a obrigatoriedade estabelecida no projeto configura uma intervenção excessiva na atividade econômica, ferindo assim o princípio constitucional da livre iniciativa. Entendemos que é uma solução mais eficiente, tanto para consumidores como para os estabelecimentos alimentícios, pode ser encontrada de forma não impositiva. Nesse sentido, restaurantes que queiram atrair a clientela de que trata o projeto, poderão voluntariamente oferecer descontos. Ante o exposto, votamos pela rejeição do projeto de lei número 6.567, 2016. Presidente, aqui eu concordo absolutamente com o parecer e o voto do ilustre deputado Luiz Carlos Ramos,
E quero dizer que isso é mais um penduricalho na vida do empresário brasileiro, né, que já é tão penalizado com uma burocracia infernal nesse país, que inibe a livre iniciativa, que inibe a atividade econômica do Brasil. Eu acho que esse tem, no meu modo de ver, esse perfil, daí concordar completamente com o voto pela rejeição do projeto. Em discussão. Encerrada a discussão, passa-se a votação. Senhores deputados que concordam com o voto do relator, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 7, deputado Covatti Filho, item 7, 8 e 9, ele pediu para relatar na próxima sessão, então estou tirando de ofício para a próxima sessão. Item 3, projeto de lei 8609, deputado Cabo Sabino, um pedido de retirada de pauta, assinado pelo deputado Covatti Filho, que não se encontra. Eu subscrevo. Deputado Joaquim Passarinho subscreve, então, em votação, pedido de retirada de pauta. Aqueles que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 10, projeto de lei 6951-17, deputado Riz Abraão, que altera o artigo 2º do Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 67, que altera as disposições da Lei 3173, de 6 de junho de 57, e regula a Zona Franca de Manaus. Deputada Ieda Crucius. Não se encontra. Pela aprovação, eu designo o deputado Joaquim Passarinho para fazer a leitura do voto da relatora. Só voto. Presidente, o voto da deputada relatora. A proposição sobre análise debruça-se sobre a questão concreta, a prorrogação de regime especial da Zona Franca de Manaus até o ano de 2073. Nos termos da emenda constitucional número 83 de 2014, trouxe à baila a necessidade de ampliação do território da Zona Franca de Manaus, com efeitos os limites da poligonal do enclave especificados no artigo 2º do Decreto-Lei 288/67, dificultam a implantação de novas unidades industriais e até mesmo a expansão de suas instalações. Oportuno mencionar, aliás, que a forma com que se delimitou o poligonal da Zona Franca, em faixa ao longo do Rio Negro e Amazonas e a montante e a jusante da cidade de Manaus, impõe obstáculos a uma eficiente gestão territorial, já que se choca com a acelerada urbanização de Manaus e com as áreas de interesse ambientais vinculadas aos rios. A importância da oferta de adequada infraestrutura para a expansão industrial da Zona Franca de Manaus é um segundo ponto favorável trazido pelo projeto em pauta. A delimitação do enclave, com base na divisão política-administrativa, afigura-se-nos mais apropriada, já que, desta forma, propõe-se a aproveitar os equipamentos de energia elétrica, telecomunicações e transporte já existentes nas sedes do distrito e de outros municípios. Deve-se ressaltar, ademais, o fato de que as atividades da Zona Franca não abrangem apenas a indústria, mas também empreendimentos agropecuários e extrativistas, contanto com escala ainda modesta na comparação com plantas industriais. Sua viabilidade econômica depende do acesso e maior extensão territorial, o que seria alcançado com a implementação de medidas constantes na promoção sob exame. Por fim, cabe lembrar que o fundamento da sua região metropolitana do Amazonas é diferente daqueles que norteiam o mesmo conceito da região sul e sudeste, ao saber, municípios que se localizam em áreas contíguas. Do caso amazonense, dadas as enormes dimensões territoriais dos municípios e o grande número de rios navegáveis, o significado da região metropolitana está mais associado à capacidade de integração
terrestre ou fluvial entre os municípios componentes, de modo a favorecer a realização de ações de interesse comum. Entendemos ser esta a motivação da proposta de expansão da Zona Franca de Manaus, apenas para os 12 municípios incluídos no projeto, todos integrantes interligados a Manaus por via terrestre ou por hidrovias. Por todos esses motivos, votamos pela aprovação do projeto de lei 6.953-A, de 2017. É o voto da relatora Ieda Cruz. Leu o voto. Se a deputada Ieda Cruz, que acaba de chegar para assistir o brilhantismo da leitura do deputado Jarbas, Tem problema. Joaquim Passarinho. Em discussão. Eu queria, apesar Deputado de ter Joaquim feito a Passarinho. leitura, apesar de ter feito a leitura, essa casa aprovou 50 anos a mais para a Zona Franca de Manaus. E pelo que eu vi aqui no parecer, nós estamos ampliando, não só para Manaus, mas para 12 municípios dos 18, parece que tem. Ou seja, vai ser o Amazonas inteiro. Né? E não há um questionamento na minha região, sou do Pará, porque não Santarém, também no Pará, não ser uma região, uma Zona Franca. E assim nós estamos expandindo para praticamente o Amazonas inteiro. E seria algo. Eu acho que a Zona Franca já é um enclave, já é algo que possa ser diferenciado da nossa região. Não sou contra a Zona Franca, agora tenho minhas restrições à ampliação para mais 12 municípios, fazendo quase todo o Amazonas sendo Zona Franca. Isso faz com que o comércio com os outros estados da região norte fica com uma balança diferenciada. Então, dificilmente uma indústria será se implantar no estado do Pará, por exemplo, em Roraima, em Rondônia, em Amapá, se você tem todo o estado do Amazonas para fazer. Quando você fica restrito a Manaus, você já tem esse enclave feito. Né? Isso foi feito por 50 anos e há 2, 3 anos atrás ampliado por mais 50 anos, até 2073. Então, eu não vejo, eu tenho restrições, presidente, e nossa deputada, eu queria só entender um pouco mais por que ampliar para 12 outros municípios no estado, pode dizer, se não me engano, o estado do Amazonas não tem tantos municípios assim, né? E você vai pegar todo o eixo ali do Rio Amazonas, Rio Negro, né? Eu entendo isso, que já naveguei, inclusive, por lá muitas vezes, mas há um questionamento dos outros estados do norte quanto a essa ampliação da Zona Franca, porque você vai deixar a competitividade entre os estados numa dificuldade muito grande, já que a Zona Franca não paga imposto algum. E você não teria nenhum tipo de atração nos outros estados para levar a indústria para os outros estados da região norte. Fica meu questionamento. Com a palavra a deputada Ieda Cruz. Presidente, em primeiro lugar, agradecendo a leitura feita, pois nós estávamos tratando agora na Comissão de Finanças e Tributação, que tem outra natureza, é a natureza de saber se está dentro das regras orçamentárias, financeiras. Então, este que é um projeto muito caro à região, ele tem, na verdade, uma lógica. A lógica que eu creio que o nosso século está vivendo é de levar ao poder local as suas decisões de autonomia, de maneira que possa compor com quem está do lado, e, portanto, a noção é de uma região metropolitana, não é mais o poder local de um município, e sim de uma região metropolitana, numa região como na região amazônica, onde é importantíssima a ligação fluvial e a ligação rodoviária. E é nesse sentido que a proposta feita e que nós, então, fundamentamos como relatório, é de permitir que se forme uma região metropolitana que tem já por si todo esse caudal de ligação que permite reduzir custos e gerar maior competitividade, não apenas na produção, mas na distribuição do que é feito na Zona Franca de Manaus. Da mesma maneira, eu que lá do Sul sei entender que nós demoramos uma vida inteira para chegar à conclusão de que o que acontece do outro lado da fronteira seja permitido que aconteça deste lado da fronteira da região brasileira, que a zona de livre comércio é diferente de uma zona franca, que é uma zona de produção, mas que tem toda uma lógica de ampliar o que é necessário para chegar até aquilo que é o ponto central do que a gente busca fazer, produzir para chegar ao consumidor, produzir para chegar aos resultados econômicos da região. Então, é nesse sentido, então, que eu, atendendo ao que me forneceu toda a nossa consultoria, seja do PSDB, seja
da própria comissão, é ser pela aprovação, porque isso não modifica o fundamento, amplia o fundamento que ainda mantém a Zona Franca de Manaus com as condições que estão mantidas. Nós hoje aprovamos, e foi aplaudido pelas consultorias e pelos membros da Comissão de Finanças e Tributação, agora, foi o que nós fizemos agora, uma modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei aprovada em 2000, a Lei 101 aprovada em 2000, que seja colocado em moção um processo pelo qual a qualidade dos gastos que são feitos pelos poderes do Executivo, a qualidade dos gastos ganhe um capítulo a mais, começando pela colocação de metas em subsídios concedidos, inclusive, através de benefícios fiscais. Então, o que tem hoje, tem hoje. A gente não consegue modificar, porque é a Zona Franca de Manaus, uma noção que a gente tem de que os benefícios não estão sendo bem avaliados. E eles modificam toda a pauta de recebimentos ou falta de recebimentos por conta da receita. Então, o que nós fizemos hoje é mudar o futuro. E logo chegará com urgência a Câmara dos Deputados ali no nosso plenário, este projeto de lei, que é da autoria, inclusive, do ex-governador Amir. E, nesse sentido, mudar o futuro é uma necessidade que eu compactuo com os demais que pensam igual, e a gente tem que reavaliar toda essa questão dos benefícios fiscais, inclusive da Zona Franca de Manaus. Mas hoje, para uma questão de competitividade, de ampliação de direitos econômicos, ampliar do município de Manaus para uma região metropolitana faz sentido. É nesse sentido, então, o meu relatório. É no sentido de aproveitar as ligações rodoviárias e fluviais da região, ampliando o que hoje existe. Mas, assim como eu dei meu voto ali, e todos aplaudimos a modificação para o futuro de qualquer benefício, qualquer subsídio, e é uma modificação na Lei de Responsabilidade Fiscal, ao contrário do que eu vejo sempre, que é no sentido de flexibilizá-la para fragilizá-la, é no sentido de modificar a qualidade dos gastos públicos que são permitidos pela concessão de benefícios fiscais. Então, se lhe atendi parcialmente, meu voto pela aprovação em relação ao presente, e meu voto pela aprovação ali do lado em relação à modificação do futuro. Vai ter o debate? Vamos permitir 30 segundos. É rapidinho. Eu acho que eu queria pegar o discurso da deputada Eira Cruz para manter o meu voto contrário. Porque eu acho que está no inverso. Se primeiro se colocou a ampliação por mais 50 anos da Zona Franca de Manaus e agora está se ampliando em 12 municípios. Eu não sei se o legislador que ampliou 50 anos essas isenções fiscais faria o mesmo se o número de municípios fosse esse. Pode dizer, você está prejudicando, deputado, assim, pensando no futuro, pelo seu parecer, está prejudicando, por exemplo, o meu estado. Que nós temos competição contra o Amazonas na área do comércio. E na hora que eu pego isso e jogo na metade do estado, praticamente, porque esses municípios são os herdores que são os maiores. 80% da economia do Amazonas está em Manaus. Ainda existe na sua região metropolitana. Você vai jogar toda essa economia do Amazonas sem pagar imposto. E você vai descompensar a balança contra os outros estados. Está entendendo? Então, pensando para frente, justamente pensando, como a Vossa Excelência falou há pouco, pensando para frente, já foi dado 50 anos, que para mim é um absurdo, mais 50 anos de isenção para Manaus. Agora, posteriormente a isso, eu querer fazer um projeto e ampliar esta área, não só para Manaus, para mais 12 municípios, eu acho que nós estamos fazendo o inverso. E eu continuo tentando votar e conseguir que a nossa relatora peça para rebundar o seu voto. Vai dizer, não estou aqui contra a Dona Franca, já foi dada há esses 50 anos, mas como o Estado membro ali na região, que tem as balanças comerciais, essas disputas saudáveis são importantes, você vai dar um peso para o Amazonas muito maior do que qualquer outro Estado. E olha, estou falando do Estado do Pará, que tem uma condição melhor de concorrência. Imagina Rondônia, Acre, Roraima, que estão ali mais próximos. Esse Roraima, então, vai ser talvez um prejuízo muito grande para esses outros estados que não têm suas zonas francas. Ok. Obrigado. Eu volto depois a palavra à relatora, porque tem mais um deputado inscrito, e a relatora sempre tem a última palavra. O deputado Antônio Bauman. Presidente, companheiros,
A proposta da Zona Franca de Manaus é certamente um exemplo bem-sucedido nacional de desenvolvimento econômico e de desconcentração espacial do desenvolvimento do nosso país. E a proporção que essa afirmação é reconhecida nacionalmente, logicamente, todos nós temos interesse que se afirme cada vez mais essas alternativas para que o Brasil possa, afinal de contas, se tornar um país industrializado, competitivo, tudo mais. Agora, o que gera mais insegurança é porque falta informação para que se possa concluir, afinal de contas, se essa ampliação, de alguma forma, gera impacto nos estados vizinhos, se é realmente uma estratégia adequada, já que foi ampliada por 50 anos. Assim, de princípio, se você pegar o estado do Amazonas e ver lá Manaus e a concentração espacial dentro da região metropolitana de Manaus, naquela imensidão que é o estado de Manaus e aquela selva toda, né, e pelo fato de ser uma área especial brasileira, pela interface que tem com tantos países da América Latina, você vê que realmente ainda é uma concentração muito grande em Manaus. Quer dizer, a proposta de desconcentração não nos parece uma coisa despropositada, mas nós não temos informação para essa conclusão. Por isso eu queria pedir vistas agora, para que a gente possa avaliar com mais cautela e com mais detalhe, deputado, e assim a gente possa também contribuir com o seu voto e com o próprio autor do PL. Mais alguém? Deputada Ieda, para uma complementação. Acho extremamente positivo o que ouvi dos dois últimos colegas deputados. Se não tem o estudo de impacto, falta alguma coisa fundamental. Mais do que isso, se nos colocarmos numa boa discussão a respeito se é hora ou não de mudar o modelo que foi construído através da Zona Franca de Manaus, essa extensão de 50 anos vai encontrar, se nós dermos a celeridade que queremos dar pela urgência do projeto que acabamos de aprovar lá na Comissão de Finanças e Tributação, o requerimento de que, para a concessão, é necessário começar a seguir, que ainda não foi dado, é necessário seguir um estudo permanente de metas e avaliação. É isso que nós aprovamos aqui na Comissão de Finanças e Tributação. É uma mudança de paradigma para, inclusive, com um certo prazo de transição, analisar os benefícios já concedidos. E eu concordo perfeitamente, o pedido de vista certamente deverá ser concedido, de fazer parte dessa discussão. Porque, sem dúvida, eu coloco um relatório na condição do hoje, né? Do que eu tenho de informação e do que eu ouvi das consultorias. Mas, sem dúvida, nós podemos ir adiante, né? Há um requerimento de urgência em todo o país de que a gente modifique as causas que nos trazem a ser ainda um país de enormes desajustes regionais, de imensa concentração de renda e daí por diante. Ontem mesmo nós lançamos um manifesto suprapartidário, ali no cafezinho do Salão Verde da Câmara, no sentido de desenhar um projeto nacional que seja do 21. O 21 é aquele que lá na aurora do século nasceram os meninos e as meninas que hoje têm 18 anos, já na tecla do touch, já modificando o mercado de trabalho, modificando o mercado produtivo, as relações de produção e daí por diante. Então, eu estou plenamente concorde e acho alvissareiro esse momento em que nós nos propomos a discutir, vamos tomar iniciativa prática para isso, não apenas o relatório, mas o que dele vem com o que os senhores que me precederam estão aqui colocando. Ele é tão importante, esse assunto de extensão territorial, que eu creio que também é sempre assim, a essa hora dos trabalhos da quarta-feira, é pequena a presença nesta comissão. E que bom que nós possamos trazê-la ao início de uma próxima trazida, depois do pedido de vistas concedido e aplicado, para que a gente discuta esse tema num momento que é importante. Obrigada. Encerrada a discussão, concedo vista ao deputado Antônio Bauman.
Item 11, projeto de lei 7875 da deputada Mariana Carvalho, que adiciona inciso ao artigo 39 da Lei 8078, de 11 de setembro de 90, para vedar a obsolescência programada pela aprovação com substitutivo. Deputado Vinícius Carvalho. Com a palavra... Presidente, eu vou pedir vista. Eu peço agora, como é que vamos fazer? Vocês querem economizar o tempo? Se nós lêssemos, não adianta, porque é grande a beça. E, às vezes, o nosso tempo pode ser muito exíguo na próxima vez. Né? Se for regimental, eu gostaria de ler. Podemos permitir a leitura e eu concedo... Eu vou porque, deixa eu só justificar até... Claro, deputado. Jorge, por favor. Existe, inclusive, isso é algo meio polêmico, essa questão da obsolescência. E há, inclusive, um pedido aí, na própria secretaria, um pedido de audiência pública, 123/2017. A gente pode, como uma sugestão minha, pautar o quanto antes possível essa audiência pública para depois votar a pauta esse projeto. Então, seria essa a razão de eu estar pedindo essa vista. Se o deputado Vinícius insiste na conveniência da leitura, não há... Inclusive, depois dessa audiência pública, o deputado Vinícius pode até mudar o parecer. Permita-me... Pois não, deputado Vinícius. Deputado Daniel, deputado Jorge, qual nós temos grande carinho e consideração. Eu tenho certeza que, após eu ler o relatório, Vossa Excelência vai rever, inclusive, o pedido de vistas. Com relação às audiências, não foi possível haver nesta comissão, o qual eu esperei e aguardei por falta de data. Então, nós sabemos que a questão de data, ainda mais, né, no ano que nós estamos, está complicado. Temos outros pedidos de audiência que também aguardando esse posicionamento de datas. Então, sendo regimental e com o pedido de vênia aos nossos colegas, eu gostaria de ler o nosso posicionamento. Vossa Excelência, com a palavra para fazer a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Deputado Jorge, se ao término quiser retirar o pedido de vistas, eu vou aplaudi-lo. Perfeito, deputado. Vamos direto ao voto, relator, presidente. Quero iniciar este parecer com um elogio à nobre, jovem e brilhante deputada Mariana Carvalho. Além de alcançar posição de liderança nesta casa, ainda em seu primeiro mandato, a cara deputada traz enorme contribuição ao Brasil ao propor essa importante adição ao instrumento de cidadania que é o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Com essa iniciativa, a ilustre deputada introduz no debate parlamentar a relevante questão de obsolescência programada dos produtos e serviços, assunto que tem sido debatido em diversos parlamentos, e restrições à prática já foram incorporadas ao ordenamento jurídico em vários países. Enquanto isso, no Brasil, sobre essa importantíssima questão reina, como já se disse, um silêncio ensurdecedor. Ao deixar de tratar do tema visando coibir a prática, o Brasil atrasa seu próprio desenvolvimento. Parabéns, deputada Mariana Carvalho, pela excelente e oportuna iniciativa. Entende-se por obsolescência planejada ou programada a prática adotada pelo fornecedor de introduzir em seus produtos ou serviços recursos que provoquem a redução de sua vida útil, que é aquém do possível tecnologicamente, de forma a torná-lo obsoleto ou inservível, provocando o seu desgaste, seu descarte prematuro ou antes do término de sua vida útil esperada, induzindo o consumidor a comprar novamente produto ou serviço similar. Outra definição é o conjunto de técnicas usadas por uma empresa responsável por colocar um produto no mercado para deliberadamente reduzir sua vida útil para elevar a taxa de substituição. Recorre-se também à psicologia. Está saindo o som? Acho que ele diminuiu o volume, porque meu time de voz é alto, né? Obrigado. Obrigado. Recorre-se também à psicologia para definir a obsolescência planejada, doravante aqui denominada como OP,
Assim, essa prática seria inserir na mente do comprador o desejo de possuir algo um pouquinho mais novo, um pouquinho melhor, um pouquinho mais atual, um pouquinho mais cedo. Todas as definições e outras que podem ser encontradas nos debates sobre o tema não estão livres de imprecisões, mas deixam razoavelmente claro o que é obsolescência planejada ou programada. As impressões, no entanto, podem dificultar ou impedir, ou mesmo impedir, a aplicação da norma, supondo-se certamente que a proposição venha a ser transformada em lei. A prática da obsolescência planejada ou programada, OP, é velha de quase um século. A própria dificuldade de defini-la com precisão, além de diversos outros fatores, impediu que normas legais a restringissem em diversos países. Mais recentemente, porém, em razão do agravamento de diversos problemas decorrentes da prática da OP, muitos países passaram a adotar diferentes abordagens para impedir esse comportamento danoso aos consumidores, à economia e ao meio ambiente. Veremos algumas dessas abordagens de adiante, sem, no entanto, entrar nos muitos detalhes, isso em razão do desejo de elaborar um parecer que seja claro e completo, mas também breve. Aparentemente, o primeiro uso do termo obsolescência planejada foi feito pelo acadêmico Bernard London, que recomendou a estratégia como uma maneira de superar a Grande Depressão em seu livro. Tá aí o nome do livro. Argumentava ele que uma maior quantidade de produtos seria vendida caso tivessem menor durabilidade. Essa seria uma maneira de se superar as dificuldades daquele momento econômico, que apresentava condições bem diversas daquelas hoje vigentes. Naquele tempo, não havia preocupação com o acúmulo de resíduos sólidos, nem tampouco com as condições ambientais de saúde e de capacidade de poupança da população. Inquestionavelmente, o mundo hoje é completamente diferente. Se o desemprego persiste, o caminho para enfrentá-lo, certamente, não é o proposto por London. Afinal, não se deve buscar a solução de um problema, por grave que seja, intensificando outros problemas igualmente graves. É conhecido o fato de que representantes das grandes empresas produtoras de lâmpadas, a GE, Philips e outras, se reuniram em 1924 para formar um cartel que decidiu limitar a duração das lâmpadas a 1000 horas. À época, elas já duravam cerca de 2.500 horas. E a tendência era de que a concorrência entre as empresas levasse a durabilidade ainda maior. Empresas que não cumprissem a decisão do cartel seriam multadas. Mais recentemente, outro mesmo exemplo inclui as impressoras, algumas das quais têm chips inseridos com a instrução de limitar o número de impressão. Alcançada essa quantia, a impressora para de funcionar. Há na Justiça dos Estados Unidos da América inúmeras ações contra a HP, produtora de impressoras. Essa empresa, embora negando a prática, aceitou acordo no qual pagou $5 milhões para encerrar algumas ações coletivas. Há várias formas de OP, o que dificulta ainda mais a repressão à prática. Além das já citadas, acordo para limitar durabilidade e inserção de meios para provar a paralisação do requerimento também são consideradas OP, a renovação estética de produtos com o objetivo de forçar o consumidor psicologicamente a apressar a aquisição de um modelo novo. As fábricas de automóveis estiveram entre as pioneiras nesse tipo de OP, mas hoje talvez a indústria da moda seja campeã nesse tipo de prática. Temos a moda verão, a moda outono, a moda inverno, a moda meia estação, etc.
Outra maneira de forçar a troca do produto bem antes do que seria tecnologicamente possível, caso a maior durabilidade fosse um critério importante na definição das estratégias do fabricante, é inserir parte que, embora com duração bem inferior ao restante do produto, não podem ser substituídas em razão da forma como foram incorporadas ao equipamento. Algumas baterias de telefones celulares, smartphones, se encaixam nessa modalidade. A simples retirada de peça do mercado de reposição, inviabilizando o conserto, é outro recurso utilizado como os mesmos fins. A supressão de manuais com instrução para o reparo, a criação de instrumentos específicos indispensáveis para o acesso às partes internas, mas que não são ofertados no mercado para os profissionais de reparação, e ainda outro dos recursos utilizados pelas empresas interessadas em forçar a prematura quebra e, consequentemente, a substituição dos seus produtos. As empresas que praticam o OP, no entanto, não costumam reconhecer o procedimento e usam retóricas diversas para justificar seus comportamentos. O desenvolvimento tecnológico é um dos argumentos frequentes. Nessa linha, diz-se o modelo novo incorpora recursos tecnológicos incompatíveis com modelos antigos. Embora esses argumentos possam ser verdadeiros e de fato muitas vezes o é, frequentemente esse não é o caso. Apela-se também para a dificuldade de se definir uma precisão exatamente qual é a vida útil esperada de um produto. Por exemplo, um liquidificador desenhado para o uso doméstico, mas comprado para funcionar em lanchonetes, qual seria a vida útil esperada? Assim, a durabilidade e a capacidade de ser reparado são duas faces da mesma moeda. Há ainda uma outra dificuldade a ser enfrentada por aqueles que pretendem defender não apenas o consumidor, mas também a economia e a inserção do Brasil nos espaços mais dinâmicos da economia mundial e com maior potencial de gerar empregos. Embora o desempenho e a construção de produtos para que durem mais tempo sejam positivos para o consumidor, para o meio ambiente e para a economia, embora não necessariamente para empresas oligopolistas, desorientadas pela miopia do curto prazo. Nem sempre o equilíbrio ambiental será beneficiado. Isso porque a maior durabilidade de um produto pode retardar a sua substituição por outro similar, mas muito mais eficiente em termos de energia. Essa verdade, porém, vale apenas para alguns grupos de produtos e não pode ser generalizada. Para se aquilatar a importância de se coibir a prática da OAP, basta a seguinte informação. O volume de lixo composto de aparelhos elétricos e eletrônicos no mundo foi de 41,8 milhões de toneladas em 2014, comparado a 39,8 milhões no ano anterior. No entanto, de acordo com a ONU, menos de um sexto desse volume é apropriadamente reciclado, apesar do fato desse lixo conter recursos não renováveis, tais como ferro, cobre, ouro e terras raras. A fonte está aí, visitada em 4/8/2017. Vejamos, então, como alguns países têm buscado enfrentar o desafio de inibir a prática danosa. Na França, por exemplo, a lei número 215-992, que entrou em vigor em 17 de agosto de 2015, e ficou conhecida como Lei da Transição Energética para o Crescimento Verde, tornou a OP crime. O diretor da empresa que a pratique poderá cumprir 2 anos de cadeia e a empresa poderá ser multada em 300 mil euros, ou mais, até o limite de 5% da receita atual média dos 3 anos anteriores, oferida na França. Além de criminalizar a prática, a França passou a exigir que os fornecedores informem seus clientes sobre a duração da vida esperada do produto.
Com essa norma, a França tem a intenção de proteger seus consumidores da prática adotada por alguns fabricantes e ainda reduzir o volume de resíduos sólidos e proteger os recursos naturais. Diz a lei, obsolescência planejada é definida por todas as técnicas pelas quais a pessoa que coloca produtos no mercado procura deliberadamente reduzir a vida útil de um produto para aumentar a taxa de substituição. Uma das críticas que se faz à norma francesa é a inclusão da palavra deliberadamente no texto legal, pois torna-se difícil comprovar a intencionalidade, o que reduz a eficácia do dispositivo. A União Europeia também adotou diretriz visando a coibir a prática. A Bélgica, a Holanda, a Finlândia e a Noruega, entre outros, já adotaram leis visando coibir a OP. Luxemburgo, ao assumir recentemente a presidência da União Europeia, colocou como um dos seus objetivos a luta contra a OP. Um estudo da Comissão para o Mercado Interno e Proteção ao Consumidor do Parlamento Europeu propõe que seja adotado um selo a ser aposto, aos produtos no qual o fabricante informa sua durabilidade esperada. Espera-se que o consumidor dê preferência a produtos mais longevos e que isso incentive a indústria a competirem, elevando a durabilidade do que coloca no mercado. Esse selo seria preferível à opção defendida por alguns, de deixar a cargo da indústria celebrar acordos voluntários. Os críticos anotam que tais acordos, possíveis e incentivados há bastante tempo, são demorados e poucos eficazes. Outra linha de ação foi adotada pela Noruega, em consonância com a diretriz sobre bens de consumo da União Europeia e da Associação Econômica Europeia, a ampliação do prazo legal de garantia dos produtos, enquanto no Brasil a garantia legal dada pelo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor é de 30 dias para produtos não duráveis e de 90 dias para os duráveis. Na maioria dos países da Europeia, tal garantia é de 2 anos para os primeiros e de 5 anos para os duráveis. Aqui, presidente, só abrindo um parênteses, um projeto de nossa autoria, nós retiramos de pauta, atendendo uma orientação do próprio Ministério da Indústria e Comércio, porque o nosso partido faz parte, mas eu apresentarei esse projeto novamente, para que nós possamos aumentar o prazo de garantia desses produtos. Porque em todo o mundo é assim, por que só no Brasil é diferente? Então nós temos que nos conscientizar quanto a isso. A nossa luta em defesa do consumidor ela não é absoluta, porque eu tenho dito que o consumidor não tem privilégios, tem direitos, assim como empresas também não. Continuando. Garantias mais longas, ditas contratuais e não legais, podem ser oferecidas pelos produtores, tanto no Brasil quanto na Europa. A limitada garantia legal de que desfrutam os consumidores brasileiros pode-se argumentar, um dos fatores de atraso do país. A laxidão legal permite a permanência no mercado de produtos de baixa qualidade e durabilidade, entre outros fatores, dificultando o acesso dos nossos produtores ao mercado internacional. Por outro lado, e por outro, impondo aos consumidores gastos desnecessários, dessa forma, comprometendo a capacidade nacional de poupança e, portanto, de investimento. O argumento oposto, segundo o qual a economia brasileira não estaria preparada para ofertar garantias maiores, não se sustenta. A realidade é exatamente o contrário. A frouxidão da lei é um dos fatores de impedir o progresso. Uma referência histórica esclarece a questão. Desde muito tempo, desde muito antes do ano de 1850, já era possível, analisando o cenário internacional, concluir que a escravidão se tornara inviável e que, mais dias, menos dias, tornar-se-ia ilegal internacionalmente.
com o argumento de que a economia brasileira não estava preparada para abolir a escravidão, a prática foi mantida, como se sabe, até o final do século XIX, com amplas consequências de manutenção e aprofundamento do atraso do nosso país. A situação atual também é clara, e a economia de baixo carbono, a economia verde, a economia que poupa os recursos naturais e de que constitui o futuro dinâmico e gerador do progresso e a maior durabilidade dos produtos é parte essencial dessa nova dinâmica, sobre a qual, lamenta-se, ainda existia no parlamento brasileiro um silêncio ensurdecedor, até essa oportuna iniciativa da colega Mariana Carvalho. Mais uma vez, vale registrar um elogio à brilhante deputada, pela iniciativa de abrir esse debate nessa casa. Antes de concluir, é importante registrar ainda outra tendência, também já presente no ordenamento legal de vários países, como a relação ao combate à OP. O Plano de Economia Circular da Comissão Europeia estimula o uso de instrumentos econômicos para ajudar a ampliar a vida útil dos produtos, argumentando também que o reuso e o reparo são atividades intensivas em trabalho e, portanto, geradoras de emprego. Um dos instrumentos é o Imposto sobre o Valor Agregado, o IVA. Vários países já adotaram medidas para reduzir os impostos sobre o valor agregado para produtos que ofereçam aos consumidores garantias para prazos maiores. Dessa maneira, incentivando os produtores a ampliar a durabilidade de seus produtos. São muitos os exemplos disponíveis, mas me limitarei a citar o caso da Suécia, que inclusive não trata do imposto sobre o valor agregado, mas oferece interessante perspectiva ao enfrentar dois problemas significativos desde o século XXI. Lá, 50% dos custos referentes à remuneração da mão de obra são dedutíveis de um imposto, até o limite de 25 mil coroas, ou 50 mil no caso de trabalhadores acima de 65 anos, para reparos efetuados na casa do proprietário do bem. Com tal medida, além de ampliar a vida útil dos produtos, criam-se empregos para pessoas idosas, ajudando, portanto, a resolver dois grandes problemas da atualidade: a desnecessária geração de enormes quantidades de lixo de quase impossível tratamento ou absorção pela natureza e a criação de oportunidades de trabalho para a população mais idosa, ajudando a manter a saúde nessa nova etapa de sua vida. Nota-se que o Brasil não está livre desses dois problemas, muito pelo contrário. E muitas ações são necessárias para enfrentá-los. Seria interessante incluir providências nesse sentido na deliberação legislativa sobre a questão. Por todas essas razões, rogo aos meus pares que analisem com cuidado a proposição da nobre deputada Mariana Carvalho e votem pela sua aprovação. Não na formulação original, cuja redação usa conceitos imprecisos. Por exemplo, adotar práticas como o objetivo de torná-los, os produtos obsoletos antes do prazo estimado de vida útil e, pois, de difícil aplicação pelos julgadores, o que reduz a eficácia da norma e abre as portas para a continuidade da prática danosa. Assim, com o propósito de ver inserida em nosso marco legal, a proposta da nobre deputada apresenta um substitutivo, para o qual peço a atenção e ao apoio dos caros colegas. No substitutivo, aqui apresentado, propomos a criação e a fixação nos produtos de um selo de durabilidade. Esse selo mostrará ao consumidor a durabilidade esperada do produto, dando-lhe a oportunidade de, eventualmente, pagar mais caro para obter um produto mais durável. Ao mesmo tempo,
a existência do selo ampliará, em muito, a consciência cidadã com relação à importância da conservação dos dos recursos naturais e terá ainda outras grandes vantagens à nossa indústria, à nossa economia, ao nosso povo e ao nosso meio ambiente nacional. Assim, a existência do selo de durabilidade induzirá as empresas a fabricarem produtos cada vez mais duráveis. Com isso, o Brasil estará se antecipando internacionalmente a uma tendência que é inevitável: a redução do consumo de recursos naturais, com a correspondente queda na geração de resíduos e a ampliação da vida útil dos produtos, tendências necessárias neste século XXI. Propomos ainda, no substitutivo, que o Poder Executivo progressivamente reduza os impostos incidentes sobre os produtos mais longevos, como forma de ampliar os incentivos à transformação da nossa economia em uma mais resiliente, o que é necessário no momento atual, em que se torna necessário e urgente reduzir as grandes pressões hoje atuantes sobre o planeta. Por fim, duas considerações. Primeiro, há que deixar claramente registrado que as medidas propostas não pretendem, de forma alguma, trazer qualquer tipo de prejuízo às indústrias brasileiras. Muito pelo contrário. O que se pretende é que o Brasil lidere, como já ocorreu, as necessárias transformações na sociedade e na economia que contribuirão para elevar as chances de sobrevivência da humanidade, por meio da redução de pressão sobre os recursos naturais, tanto antes da produção quanto após o descarte do produto. Antes de chegar aqui nesse último parágrafo, presidente, eu quero agradecer e enaltecer o trabalho de toda a nossa consultoria aqui dessa casa. São pesquisadores, são estudiosos, especialistas, mestres, doutores, que se aprofundam e enriquecem relatório como esse. Então, deixo aqui registrado o parabéns ao consultor, que eu nem sei o nome, mas reflete a expertise e a excelência dos servidores da casa. Então, em nome da secretária e das duas que estão acompanhando Vossa Excelência, eu parabenizo todos vocês. Segundo, em razão da alteração do foco do projeto de lei aqui debatido, entendo ser necessário modificar sua ementa, o que também está proposto. Passaremos, caso os nobres colegas aprovem este parecer, a debater um Programa Nacional de Conservação dos Recursos Naturais, cujos objetivos incluem e vão além daqueles propostos na proposição inicial. Por esse motivo, votamos pela aprovação do projeto de lei número 7.875/2017, na forma do substitutivo que apresentamos. Esse é o relatório, presidente. Deputado Jorge Corte Real, mantém o pedido de vista? Mantenho, senhor presidente, mas gostaria, não poderia ser diferente, de parabenizar o voto e o relatório do deputado Vinícius Carvalho, como sempre, brilhante deputado. Mas há alguns pontos que eu acho que carece de um debate maior, Vossa Excelência de esclarecimentos. não pretende pedir vista e nós fazermos a discussão por inteiro na próxima sessão? Porque, dado o adiantado da hora, o voto foi muito bem lido, tem um substitutivo, nós concedemos a vista e fazemos a discussão por inteiro. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Eu queria me associar à vista, então. Vista para o deputado Jorge Corte Real, para a deputada Ieda Cruz. Obrigado, presidente. Pela compreensão. Deputado. Obrigado pela compreensão também do nobre relator, que fez uma leitura brilhante, um voto denso e muito bem preparado. Item 12, projeto de lei 6387, do deputado Carlos Bezerra, que altera a lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e da outras providências, para facultar as empresas manter
simultaneamente mais de um programa de distribuição de lucros e resultados. Deputado Vander Lobete, como relator, pela aprovação. Visto ao deputado José Fogaça, em 12/12/2017, com a palavra o deputado relator para proferir seu voto. Senhor presidente, o projeto do deputado Carlos Bezerra faculta as empresas manterem programas próprios de distribuição de lucro baseados nos seus resultados, de modo complementar ao programa previsto no caput do artigo 2º da Lei 10.101, de 19 de dezembro de 2000, que regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas como instrumento de integração entre o capital e o trabalho, e como incentivo à produtividade, no termo do artigo 7, inciso 11 da Constituição. O texto do projeto original não oferece risco aos trabalhadores, pois não interfere na participação dos trabalhadores nos lucros e resultados. O PLR, nos moldes fixados na lei, apenas regulariza a experiência de algumas categorias que negociam planos complementares com seus empregadores, no âmbito das suas negociações coletivas. E é nesta esteira que a Lei número 10.111 de 2000 materializa o objeto de negociação entre a empresa e seus empregados, como sendo a participação nos lucros ou resultados, além de elencar os procedimentos a serem seguidos e escolhidos pelas partes, de comum acordo, segundo o disposto no artigo 2º e seus incisos. Com esse projeto de lei número 6.387, de 2016, o objetivo é bem claro, qual seja o de dispor sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados, demonstrando a necessidade de reafirmação explícita sobre a possibilidade de convívio simultâneo de programas de participação no lucro, obviamente com interesses comuns. O voto do relator é meu voto pelo exposto. Entendemos que o projeto, ao deixar claro interpretações passíveis de dubiedade, tornando possível convívio entre diferentes programas ditado pela conveniência das partes. Votamos e, com a excelência dos nobres pares, pela aprovação do projeto de lei 6.387, de 2016. Esse é nosso voto, presidente. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Aqueles que aprovam o voto do relator permaneçam como se encontram. Aprovado. Tirar de pauta, é? O item 13, né? A deputada Keiko pediu para retirar de pauta, eu tiro de ofício. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores membros para a reunião de audiência pública destinada a debater a proibição de manipulação, fabricação, importação e comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria que contenham microesferas de plástico. Matéria, objeto do projeto de lei 6528 de 16, a realizar-se amanhã, dia 7 de junho, quinta-feira, às 9h30, nesse plenário. Está encerrada a reunião.